Feliz sábado, meus irmãos. Feliz sábado para os irmãos que estão assistindo pelo YouTube. Para a Cave, feliz sábado. Tenho certeza que a Cave também está cheia. Todos os sábados, praticamente, estou lá embaixo, que já saio da sala dos adolescentes, aqui em cima já não há espaço. Então já fica por lá mesmo. Hoje nós temos um tema especial. Como todos os dias terá um tema especial. Hoje se inicia a semana de oração. E esse ano ele veio com um tema bem assim: a oração como estilo de vida. Então, e para nós iniciarmos a nossa mensagem de hoje, eu vou convidar aqui o André aqui à frente. O André está surpreso. André, olha só. Primeiramente, eu vou deixar você pensar um pouquinho, tá bem? Antes de você ler. Olha a frase que está escrito lá. O Deus que adoro. Se você fosse, eu vou te dar algumas sugestões, tá? Não pode copiar. Se você fosse falar em uma pequena frase, quem é o Deus que você adora, você falaria o quê? Deus é amor? Deus é fiel? Qual seria a sua frase do Deus que adora? Ixi, o micro... Consegue? Quer mais algumas dicas? Igreja, vamos ajudar o André? O Deus que você adora, agora para você. O Deus que você adora, se você fosse resumir numa frase bem pequena, seria Deus o quê? Escutou? Fiel e justo. Fiel e justo. Amém. O André agora irá ler uma passagem. Aqui. 1 João 4, verso 8 e 9. Já está marcado aqui, André? 8, verso 8, verso 9. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Amém. Fica aqui. Vamos fazer uma oração? Senão daqui a pouco vou usar 2 microfones. Senhor Deus, nesse momento nós acabamos de abrir a tua palavra, Senhor. E nela nós entendemos um pouco que o Senhor é amor. Que tudo que vem de ti é amor. Tudo que vem de ti para nós é o certo, é o correto e é tudo para o nosso bem. Nesse momento, eu te convido mais uma vez e continue com a tua presença aqui. Que tudo que nós irei falar aqui possa ser as suas palavras, Senhor. Que a meditação de hoje possa refletir na nossa vida espiritual, a nossa conexão com o Senhor. E essa oração ela vai assinada em nome de Jesus. Amém. Obrigado, André. Tá. Deixa eu voltar. A nossa mensagem de hoje ela é voltada para uma conexão mais íntima com Deus. A nossa semana de oração ela vai falar bastante sobre a oração, sobre o nosso convívio com Deus. Não estou falando aqui da oração que nós fazemos quando está reunido. Um exemplo. Senhor Deus, abençoe a todos aqui. Essa aqui geralmente é uma oração que nós utilizamos quando nós estamos em conjunto, quando nós estamos na reunião do clube, quando nós estamos na sala da escola sabatina. Mas
o andar da nossa mensagem irá falar a nossa oração pessoal com Deus. Como é que ela está sendo? Geralmente, as nossas orações que nós fazemos na igreja, ela reflete muito em casa, principalmente com as crianças. Se for pedir alguma criança para orar, ela vai repetir exatamente ou parecido o que nós falamos em conjunto. E não aquela oração pessoal. E a mensagem de hoje, ela vem trazendo isso aqui, algumas coisas voltadas para criança, para adultos. E tem um livro, Vida na Selva, se eu não me engano. Dá um help. Tá. Ou eu que estou na selva. Isso é uma história de ficção científica, é uma história para enganar um pouco as crianças. Fala de um menino lobo. Ele foi criado por animais. Isso existe? Não. Isso não existe. Mas já foi feito 2 vezes pela história testes. E o primeiro teste foi, se eu não me engano, no século 7 a.C. Foi esse aqui. O faraó Passametic, primeiro, ele fez um teste. Ele pegou crianças recém-nascidas e levou para um lugar isolado. E a regra era a seguinte: não podia falar com as crianças, não podia educar elas, não podia dar carinho a elas. O primeiro resultado não foi registrado. Só que 1.700 anos depois, um outro... Esse aqui é o rei... Deixa eu pegar a colinha. Rei Frederico II. No ano por volta de 1700, ele tornou fazer esse teste. Só que ele foi um pouco mais severo. Ele retirou as crianças recém-nascidas e levou para algo isolado. E elas, porque ele queria ter a experiência de saber qual é a língua original da humanidade. Se elas não tivessem esse contato direto, talvez elas falariam a língua original da humanidade. O resultado foi catastrófico e foi registrado. Nenhuma das crianças sobreviveram. Uma das pesquisas da Universidade de Oxford, ela cita que toda a humanidade ela precisa de toque, de carinho, de palavras. Todos nós precisamos nos encaixar em algo. Nós precisamos ser bem tratados no nosso lar. E tem algumas dicas: abraço, carinho e comunidade. Muitas das vezes, até mesmo na igreja, talvez por uma palavra, eu não me senti bem. Mas nós precisamos de vários desses conjuntos para nós se sentirmos humanos, se sentirmos bem. Nós precisamos de abraço, carinho, beijo, palavras que nos motivam, comunidade. Nós precisamos compartilhar ideias, poder falar, poder escutar. Isso nos faz importante. E todas essas características, ela vem de alguém. Quem? Alguém pode falar? Deus. Todas as características vêm de Deus. Porque o André acabou de ler um verso aqui que fala e afirma que Deus é. Então, esse amor, ele está desmembrado, mas um carinho podemos colocar como um amor. Abraço. Comunidade. Então, e várias outras coisas. Isso é uma fração do amor de Deus. Tá, deixa eu voltar. Abram sua Bíblia em Marcos. No capítulo 10. Marcos capítulo 10. Eu irei ler alguns versos aqui, peço que vocês acompanhem nas suas Bíblias.
Essa aqui é uma pequena história, fala do jovem rico. Muitos aqui já conhecem. Eu já vi algumas mensagens falando o pobre jovem rico. E nós iremos entender um pouco dessa história. E ela fala assim no verso 17. Quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? No verso 18, Jesus responde: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. No verso 19 continua: Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E o jovem responde assim, no verso 20. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha infância. Eu vou destacar aqui nas primeiras frases, no verso 21. Jesus olhou para ele e amou. Jesus olhou para o jovem e amou. E falou bem assim: Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. No verso 22. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus aqui no verso 23, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. No verso 24, os discípulos ficaram admirados com essa palavra, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus, e mais fácil para um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eu quero destacar aqui no verso 21, o verso 27. Dá um salto. No verso 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu. Em Lucas, se eu não me engano, no capítulo 18, o Lucas dá mais detalhes, falando que um jovem com grandes posses. Tem algumas versões que é um pouco diferente. Então, Lucas ele dá um detalhe que era um jovem rico. Aqui, Marcos, ele dá o detalhe: um homem corre em sua direção e fala: Bom mestre. E Jesus replica isso: Bom somente Deus. No verso 20 e 21, e ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. A tudo isso o quê? A todos os mandamentos. O jovem replica a Jesus: a todos os mandamentos eu já tenho obedecido desde que eu era bebê. E Jesus no verso 21 ele fala: todos. Mas está faltando algo. Está faltando um. Eu vou um pouquinho mais além, que é o qual? Primeiro mandamento: de não terás outros deuses diante de mim. Jesus é impressionante quando nós lemos a história, as parábolas de Jesus. Você consegue perceber que Jesus era muito didático. Ele conseguia aplicar como o que aquele jovem precisava retirar da vida dele para ter a salvação. Tenho certeza que hoje, se nós pudéssemos falar, e nós podemos falar com Jesus, e perguntar a ele: o que eu preciso para minha salvação? Ele daria uma resposta para mim e para você, que eu tenho certeza que nós não iríamos gostar. Sabe por quê?
Porque nós queremos a salvação, nós queremos ser cristão. Mas muitas das vezes nós não queremos ser discípulos. Muitas das vezes nós não queremos ser como Jesus. Olha essa frase. Olha, eu não sou muito bem em português. Vim para Portugal e descobri que eu era muito menos ainda. E em inglês eu sou péssimo. Mas eu não vou saber falar o nome. Alguém pode me ajudar? É isso, irmão. Parabéns, obrigado. Mas olha a frase que ele destacou. A salvação é gratuita, mas o discipulado custa a vida. A salvação é de graça, é gratuita. Tem algumas frases que falam, é gratuita, mas não é barata. Então como? Mas essa frase assim, mas o discipulado custa a vida. Jesus, ele não pede ali somente para o jovem rico vender todas as suas posses, para o jovem rico trocar o que está em primeiro lugar na vida dele para largar tudo e ser discípulo. Ele pede também para mim e para você que nós devemos ser discípulos, devemos ser igual a ele. Abram sua Bíblia em Lucas, no capítulo 14, no verso 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O que Jesus quer dizer para mim e para você? Não é errado ter condições, não é errado ter condições para dar uma boa vida à minha família. Não é errado eu trabalhar para ganhar um pouco a mais. Não é. O errado é eu estar trocando a minha salvação pelas coisas desse mundo. O errado é eu, Oséias, ou você, meu irmão, trocar todas essas coisas desse mundo para não ser discípulo de Cristo. Muitas das vezes nós falamos até da boca para fora: Senhor, eu quero te seguir. Me desculpa por isso, me desculpa por aquilo. Mas se Jesus falar realmente comigo, o que eu tenho que mudar para seguir a Ele, será que eu vou? Se na sua oração de madrugada, na sua oração pela manhã, ou naquele momento que você se ajoelha para falar com Deus, para chorar com Deus, perguntar isso a Jesus, o que você precisa mudar? E Ele falar com você através de uma mensagem, através da Bíblia, o que você precisa mudar, você mudaria? O jovem rico focou os 10 mandamentos. Olha que espetáculo. Eu sigo tudo à risca. Eu não adoro outros deuses, eu não adoro o Baal, eu não adoro outros deuses pagãos. Mas Jesus foi ao ponto central. No seu coração, Deus não está em primeiro lugar. E por isso aquele início da nossa pregação, da nossa meditação, faz nos pensar: se eu fosse resumir Deus para mim em uma frase, o que é Deus para mim? Eu não estou falando de um conjunto. Eu estou falando eu, Oséias, e você, meu irmão. Minha irmã. Quem é Deus para você? Quem é o Deus que você vem e fala que ele está adorando? Você já teve um encontro verdadeiro com Cristo? É muito fácil falar da boca para fora. No Brasil nós temos, eu não vejo muito aqui, mas nós temos muito papagaio. E tem uma frase que algumas pessoas dizem, que falar até papagaio fala. Mas o que Cristo quer é o que está dentro do meu eu.
Tem orações sinceras que são respondidas de imediato. Tem orações sinceras que precisam mais de um tempo. Mas será que eu ou você está preparado? O segredo está ali, ó. Discipulado. Estamos sendo discípulos de Cristo? Queremos ser igual a Cristo? Ou não? Só queremos ser igual a Jesus só quando me convém? Não, Jesus, espera lá. Isso aí já está demais. Está muito pesado. Calma aí. Isso aí nós deixa para depois. É melhor pular, talvez. Várias histórias. Muitas histórias podem ser contadas de encontros verdadeiros com Cristo. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Steve Olin, é isso? Acertei, ó, já estou falando inglês. Steve Olin, ele foi criado por uma família judaica e ele cresceu e foi para o esporte. Um grandioso jogador. E Deus foi abrindo as portas para ele, foi abrindo as portas para ele. E chegou até a ser cogitado para ser contratado por uma outra seleção muito mais famosa. Só que chegou no estágio da vida dele que Steve ele começou a ter ataque de pânico. Ataque de pânico é o que parecido antes de eu começar a falar aqui. Que o coração fica pulsando. Nós ficamos ansiosos. Isso é um ataque de pânico. Um ataque de pânico é quando você vê uma onça, uma cobra, ou eu começo já a se preparar o meu corpo para correr, ou eu começo a preparar o meu corpo, isso já está consciente para ir para cima. É algo. E um ataque de pânico também acontece várias vezes quando um pregador sobe aqui em cima. Antes, naquela salinha ali, e as meninas estavam ali conversando, e eu, Senhor... E antes de começar a falar, isso é um ataque de pânico. Só que há ataques de pânico que tem que ser tratado. Por quê? Por estresse no trabalho. E esse sentimento, ele vem e volta. Mais agressivamente. E o Steve começou a ter ataques de pânico. Só que vocês se lembram da história que ele foi criado por uma família devota a Deus? Que sabe quem é o Deus que adora? Em vez dele ir buscar ajuda a Deus, ele foi buscar ajuda nas drogas, na bebida. E nisso tudo, a carreira dele começou a vir de ladeira abaixo, descendo. Igual o carrinho de rolimã, tem freios desgovernado. A esposa se separa dele. Ele perde o emprego, faltando 2 semanas para ele perder a casa dele por falta de pagamento. Ele faz o que ele deveria ter feito há 10 anos atrás. Isso é a história que ele conta. Ele de madrugada se ajoelha e chora e fala bem assim: Senhor, por que me abandonaste? E logo depois ele, em conversa com Deus, ele cita isso. E ele consegue ir dormir, mesmo sabendo que 2 semanas ele já não tinha emprego, já não tinha dinheiro, 2 semanas ele estaria indo morar na rua. Foi a primeira vez em 10 anos que ele dormiu em paz, depois dessa pequena oração. Olha uma frase que ele destaca: eu acreditei nas mentiras de Satanás, de que dinheiro, poder, fama iria me fazer feliz. É mentira. Se não estiver Deus na tua vida, sem Cristo, nunca conseguirás estar em paz. O Desejado de Todas as Nações, Ellen White cita o jovem rico. E ela fala que o jovem rico, naquele momento que ele falou com Jesus, mas eu guardo todos os mandamentos, ele foi sincero nas palavras dele. Como hoje eu e você podemos também falar isso. E ser sincero a Jesus. Eu guardo os seus mandamentos.
mas nós precisamos estar dispostos a ser discípulos de Cristo. Eu tentei encontrar uma foto, uma imagem, eu tinha guardado no celular, só que eu acabei perdendo, acho porque eu perdi. Em constante semanas de oração, evento, Missão Caleb e tal, teve uma semana de oração, era 10 dias. E as irmãs que a igreja que eu frequentava era fervorosa. Nós vamos fazer a semana de oração às 5 da manhã. Olha, tá bem, irmão, morava perto da igreja. Tá bem, vamos lá. A igreja era grande, mas na semana de oração ia 5. 5, 6, 5 horas da manhã também já dificultou um pouco. Eu orava. Falava com Deus, pedia. 2 semanas antes, eu trabalhava de motoboy lá e tinha caído, mas para mim já estava tudo bem, que Deus já tinha me livrado. Eu tive uma queda feia, só partiu a moto lá, mas eu estava tudo bem. Só que nessa semana de oração foi incrível. Foi sobre a oração também. E eu consegui e aprendi a falar com Deus numa semana de oração. Aprendi que a minha oração que eu estava fazendo pessoal era a mesma oração. E a irmã, numa das mensagens, ela falou: nós devemos ser mais sinceros, mesmo que nós já sabemos que Deus sabe de tudo. Nós devemos ser sinceros. O culto começava às 5h30. Nesse dia, era uma quarta-feira, eu deixava guardado para eu sempre me lembrar qual é a oração que eu devo fazer. Aí, como eu trabalhava de motoboy, a moto já tinha partido, então eu estava sem trabalhar. E uma boa parte de vocês sabem que eu tenho meia dúzia de filhos. E a irmã falou: você tem que ser mais sincero. E ela falando numa meditação. E eu entendi aquilo. No outro dia, eu acordei, já era umas 4 e pouco da manhã. Espera lá, a minha oração hoje vai ser diferente. E eu acredito que a mesma conversa que teve com Deus. Falei explicitamente tudo que eu sabia que ele sabia. Eu sei, meu Deus, parece até que eu sou parvo falando essas coisas. Mas eu preciso te contar a história. E eu contei. Quando eu levantei, era 5 horas da manhã. Quem manda mensagem de trabalho 5 horas da manhã? Eu recebi 2 propostas de emprego. Muitas das vezes nós precisamos, não estou falando isso porque, então eu devorar que Deus vai me responder. Talvez sim, talvez não. Mas nas nossas orações pessoais, devemos ter uma comunhão mais direta com Deus. Uma comunhão como eu falo com meu amigo, uma comunhão como eu falo com minha esposa. É a mesma fala. Na minha oração pessoal, eu tenho que conhecer a Deus, tenho que ser mais íntimo dele. Para que, quando Jesus vier me pedir para eu deixar todas essas coisas e seguir a ele, eu possa ir. Que não tenha nada, porque eu já conheço ele. Se nós tivermos a nossa oração mais aberta, mais sensível, mais uma conversa mesmo com Deus, nós iremos conseguir perceber que Deus é muito mais amigo nosso do que nós dele. Ele é a verdadeira essência do amor. Em 1 João 4,16, Deus fala que ele é amor. Deus é amor e ponto. Ele não diz, eu tenho amor. Ele diz, eu sou amor. A nossa essência tem que ser muito mais do que poucas palavras. Do que palavras que, Senhor Deus, estou aqui hoje, tá bem? Não, tem que ser mais íntimo. Como se fosse marido e esposa, amigos, colegas. Muitas das vezes nós conversamos, tudo bem e tal. Mas com Deus nós queremos tratar na nossa oração pessoal como se fosse um juiz. Me entendam bem, na nossa oração nós temos o respeito, mas ele tem que saber tudo o que acontece conosco. Nós temos que falar.
Tempo que, se eu falar a palavra, vai ser errada. Verbalizar, será? Tudo o que acontece, como se nós estivéssemos escrevendo no nosso diário, falar com Deus nas nossas orações. Todo cristão, ele é chamado para um sacrifício e compromisso íntimo com Deus. Que as nossas orações elas possam ser mais sinceras. Que nós possamos conhecer Deus melhor, antes mesmo de chegar lá no céu. Santo Deus e bom Pai, te agradecemos pela sua presença aqui, nesse culto de adoração a Ti, Senhor. Senhor, sabemos que tem coisas que nós precisamos mudar para ser um discípulos verdadeiros de Ti. E te pedimos que o Espírito Santo venha nos mostrar o que devemos mudar, pois ainda acreditamos que ainda dá tempo. Muitas das vezes as nossas orações são vazias e nós não queremos isso, Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor é amor e reconhecemos aqui que precisamos ter uma comunhão com o Senhor. Por isso pedimos que o Espírito Santo venha conduzir a nossa mente e a nossa fala. Venha conduzir os nossos passos, venha conduzir os nossos ânimos. Que Ele venha nos ensinar. Se nós não somos discípulos ainda, que Ele possa enviar um discípulo para nos discipular. Senhor Deus, nós queremos ser discípulos de Ti. Queremos mudar os nossos atos. E precisamos da porção dobrada do Espírito para que tenhamos força de fazer a mudança. E essa oração ela vai assinada no sangue de Jesus. Amém.